Fala pessoal, aqui quem fala é o Simas e hoje eu vou falar pra vocês os motivos que me fizeram desbloquear o meu Nintendo Switch. Esse daqui é um Nintendo Switch Lite, ele tem o mesmo chip do V2, né, e do OLED, então a gente precisa colocar mod chip nele. Como vocês podem ver, ele tá novinho, não tem sinais de que ele foi aberto para o desbloqueio e é um processo bem tranquilo de ser feito. Você leva numa assistência autorizada, no meu caso eu levei na LR Games, e aí eles fizeram o desbloqueio para mim. Os principais motivos que me fizeram fazer o desbloqueio não foi apenas a navegação pelos sete mares, né? Então aqui a gente tem um tema, né? Como vocês podem ver, o meu Switch ele tá com o tema do Zelda. Olha que bacana. Então aqui a gente consegue colocar temas, coisa que não é possível no Nintendo Switch original. Outra coisa são os homebrews, né? Que são os aplicativos que a gente tem disponíveis graças ao desbloqueio. Então, através do CNX Updater, eu consigo baixar traduções, consigo baixar mods. Então, só por conta disso já valeria a pena. Por conta dessas traduções, minha namorada começou a jogar Animal Crossing. Se não fosse a tradução do Animal Crossing, ela não teria jogado. Então, aqui, como vocês podem ver, tem vários tipos de traduções para a gente usar nos nossos jogos. Então, são traduções feitas por fã que fazem toda a diferença no final. Outra coisa que a gente tem aqui, que eu gosto bastante, é o DBI Installer. Então, pelo DBI Installer, eu consigo acessar o meu cartão de memória aqui no computador e consigo mexer em qualquer coisa dentro do meu cartão. Outra coisa que eu acho muito bacana é o JKSV, que é um aplicativo onde a gente consegue acessar todos os saves do nosso console. Aqui, como vocês podem ver, são todos os jogos que eu já joguei no Nintendo Switch. E aqui eu consigo pegar um save, como por exemplo do meu Mario Kart, fazer um backup e colocar ele no meu computador, pegar um controle e jogar no emulador. Então, acaba que meu Switch é o Lite, só que eu consigo jogar ele numa tela grande também, através dessa transferência de save. Isso faz toda a diferença para mim. Outra coisa que eu acho muito bacana que a gente consegue fazer no Nintendo Switch desbloqueado são os emuladores. Então aqui eu tenho emulador de GBA, emulador de Nintendo DS. Também tenho o Moonlight, que é um aplicativo que você pode usar para transmitir a tela do seu computador no Nintendo Switch e assim jogar jogos de PC no Switch. Aqui a gente também consegue ver o nosso log, né, de atividade, coisa que não dá para fazer no Switch bloqueado, ou seja, eu consigo ver quantas horas eu já joguei de cada jogo. Então, 7 horas de Pikmin, 91 horas de Animal Crossing, 35 horas de Mario Kart. Tem vários jogos aqui que a gente consegue ver, ó, 30 horas de Pokémon Shining Pearl, 64 horas de Pokémon Brilliant Diamond. Então tem como a gente ver quantas horas a gente jogou de cada jogo. Isso eu acho muito legal. É bem bacana a gente ter esse controle, né, de quantas horas a gente jogou de cada game. Também tem aqui o Temiser, né, que é um aplicativo que a gente usa para baixar os temas, né? No caso, a gente tem vários temas aqui no Temiser e também temos o Tinfoil, que é uma lojinha onde tem todos os jogos que a gente quiser, né? Eu não vou entrar então, né? Porque senão eu vou fechar o meu Pikmin aqui. Então, a gente tem aqui o Tinfoil, também tem os temas, né? Várias coisas que me fazem gostar. Se eu não me engano, se eu apertar LR aqui para dentro, deixa eu ver. LR, LB. Vixe, tem um comando que eu não lembro qual que é. Que a gente abre aqui um menuzinho. Nesse menuzinho a gente consegue fazer overclock, a gente também consegue colocar um filtro de cor. Então, com esse filtro de cor, a gente consegue deixar jogos que são meio opacos, mais bonitos, como o Zelda Breath of the Wild, por exemplo, que ele tem uma visão meio opaca, né, meio difícil de ver. E aí a gente tem todo esse acesso. Eu vou mudar aqui o tema para o escuro, para os textos ficarem pretos. Então, vamos aqui. Ó, aqui a gente tem acesso, né, a várias coisas, temas. Pronto. Agora dá pra enxergar direitinho o tema, né? Esse tema aqui do Zelda é bem bonito. Outra coisa que eu acho legal, né, por a gente ter o Switch desbloqueado. Na real, eu vou fechar assim o Pikmin. Como vocês podem ver, tô aqui no segundo mapa.
Acho que tem, né, como eu salvar. Cadê? Tela inicial. Tá bom, ele vai salvar. Então, beleza. Ó, vamos vir aqui. Vou conseguir mostrar o tinfoil pra vocês. E aqui no tinfoil a gente consegue baixar praticamente qualquer jogo sem a necessidade de colocar o cartão no computador ou de usar o DBI Installer. Então aqui, ó, a gente consegue conectar uma lojinha, né, do tinfoil. Aqui, ó, Homebrew Store. E aí você consegue conectar nas lojinhas, né? Se eu não me engano é assim, eu nunca usei o tinfoil. Outra coisa que eu acho muito bacana é que a gente pode reiniciar o console e ele vai ligar no modo do ECAT, né? O ECAT ele é basicamente o nosso chipzinho e a gente consegue iniciar aqui por ele a nossa ROM normal do Switch. Então aqui eu consigo jogar online, consigo acessar a eShop, eu consigo fazer qualquer coisa que eu faria no meu Switch sem ele estar desbloqueado. Aqui, ó, como vocês podem ver, já conectou na internet também, e aqui são só os jogos que eu tenho originais. Então eu consigo acessar a eShop normalmente, sem correr nenhum risco de ser banido ou ter medo de ser banido, né? Então é bem bacana isso, não tem preocupação nenhuma sobre levar ban. Outra coisa que eu acho muito bacana no Switch desbloqueado é que você tem 100% de controle sobre ele. Se você quiser instalar Android, você instala. Se você quiser instalar Linux, você instala. Então você consegue fazer qualquer coisa no seu Nintendo Switch. Ó. Pode vir aqui na eShop tranquilamente, baixar a demo de algum jogo, baixar os jogos que você tem original também. Então, se você quiser voltar para o sistema desbloqueado, a gente só reinicia o console que ele vai voltar lá pro ECAT. E no ECAT também é bacana porque a gente tem várias ferramentas. A gente consegue particionar o nosso cartão de memória, consegue criar uma emunand. Então aqui no ECAT tem muita coisa que a gente consegue fazer. Inclusive acessar o sistema original, só que desbloqueado, e aí você vai levar ban com toda certeza. Mas no geral é isso que eu queria mostrar pra vocês. Esses foram os motivos que fizeram eu desbloquear o meu Nintendo Switch. Não foi só a navegação pelos sete mares, também foi os temas, os emuladores, o overclock, os filtros de cor. Então teve muita coisa que me fez desbloquear o meu Nintendo Switch. Então é isso. Desbloqueei o Nintendo Switch de vocês. Vale muito a pena.